Olha que fofo, meu moletom. Lio, leão. Chegou o meu mês. Julho. Oi, amigas, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Tô morrendo de frio. Tá um frio do caramba, uma chuva horrorosa. É assim, o tipo de clima que o carioca, ele não sabe lidar. O carioca não sabe dirigir nesse tempo, o carioca não sabe socializar nesse tempo, o carioca não sabe ser feliz, entendeu? O negócio não tico e teco aqui não bate. Hoje, inclusive, era pra eu ter tido o meu primeiro treino de corrida depois da maratona. Então a gente esperou aí uns 10 dias pra voltar a correr, era pra eu ter corrido hoje um treininho leve. Meu amor, quando eu vi aquela chuva do lado de fora, que eu olhei pra aquilo, falei, eu saí nessa chuva pra correr 30 minutos leve, me poupe, me poupe. Olha a minha cara que eu vou fazer um negócio desse, assim. Na época do treino de maratona, beleza, a gente faz porque a gente não tem escolha. Agora que eu tenho escolha, eu vou escolher não me estressar. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. A gente vai falar sobre não se estressar sempre que possível. Mas antes de eu iniciar esse episódio, claro que eu vou me apresentar pra vocês, caso você não me conheça, ou então só pra gente manter aqui as nossas intimidades. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Se tem um conselho que eu preciso escutar, talvez diariamente, talvez devesse ser um mantra, uma frase de afirmação, talvez eu devesse colar isso no espelho do banheiro, na porta da cozinha e em qualquer outro lugar que eu olhe com frequência, amiga, fica calma. Amiga, respira. Amiga, volta. Porque, gente, eu sou muito estressada. Eu sei que é uma daquelas coisas que vocês não acreditam quando eu falo, né? A mesma coisa quando eu falei no episódio da raiva, que eu sou uma pessoa que eu tenho muita raiva, e lá eu falo que eu sou uma pessoa estressada. E aí vocês ficam assim, nossa, Lu, mas você parece ser tão de boa. As pessoas, até do meu convívio, sabe? Tipo, amigas, a galera da corrida, meu treinador, todos eles ficam tipo assim, ai, para, você nem é estressada, você é super de boa. E eu fico pensando que eu sou a pessoa mais falsa do mundo. Eu chego a me sentir mal, porque e não é uma falsa modéstia não, tá? É porque, tipo, gente, qual é a personalidade que eu passo pro mundo? Por que eu não posso ser assim comigo mesma? E com as pessoas do meu convívio mais próximas, porque essas sofrem. Essas, quando eu falo que eu sou estressada, elas vão falar, é mesmo, muito. Se eu chamo o Steve aqui agora, meu marido, e pergunto, amor, eu sou estressada, ele vai falar, aham. Tipo, óbvio, com certeza. Meus pais vão com certeza falar sim, é isso mesmo. Amigas de muita longa data também vão concordar. Só as pessoas muito próximas. O que me deixa ainda pior, sinceramente. Porque aí eu fico pensando que, além de parecer que eu tô mentindo pro mundo, uma personalidade que não é 100% verdadeira ali, tipo, reflexo do que acontece aqui dentro, fica pior ainda, porque eu fico assim, Jesus, então eu passo essa personalidade legal pros outros e eu deixo a porcaria toda, principalmente pra mim, porque fica aquele estresse todo circulando dentro de mim, e é o meu corpo e a minha cabeça e a minha paz que eu tô arruinando, e também das pessoas mais próximas que eu mais amo, que definitivamente não merecem sofrer os efeitos colaterais do meu estresse crônico. E assim, eu acho que eu já melhorei bastante. Com certeza ali os anos acumulados de fisioterapia. A pessoa tá tão louca fazendo fisioterapia 1 milhão de vezes na semana por conta de corrida que, enfim, né? O que eu ia falar era terapia, psicoterapia. Então, tipo, anos acumulados de terapia, com também a questão da idade, do amadurecimento, né? Agora estamos aí na fase, né? Já entrando quase nos 32 anos. Não sei se eu te contei, mas o meu aniversário é dia 23 de julho, tá chegando. Então, tudo isso aí, né? Eu acho que ajuda a gente criar, né, um pouco mais de perspectiva. E eu acho que hoje em dia eu sou menos estressada do que eu já fui, por exemplo, ali, principalmente nos inícios e meados dos meus 20 anos. Ali eu acho que foi realmente quando eu atingi o ápice do estresse, e eu até quero tocar muito nesse ponto, como que o estresse bate na gente de um jeito diferente nessa época específica da vida. Eu acho que, adentrando agora, além da questão da maturidade, também vem um cansaço. Que aí você já vai ficando mais experiente na vida adulta, vai ficando um pouco mais calejado, você já começa a entender que, tipo, nunca vai existir um momento da sua vida que não existe estresses, e que a vida adulta é de fato um grande BO, então toda vez que você resolve um, aparece outro, e é isso aí, você meio que cansa de se estressar por tudo, sabe? Eu acho que o que rolou nos últimos tempos pra mim também foi muito isso. Eu sinto que eu cansei de me estressar.
cansaço venceu. E eu prefiro estar cansada do que estressada, sinceramente. Mas antes da gente começar tudo isso, eu queria dizer por que surgiu também essa ideia de falar sobre esse episódio, porque eu acho que é tão importante a gente falar sobre estresse no geral, né? Coisa de uma semana atrás, eu vi um vídeo no TikTok de uma diva maravilhosa. Vira e mexe, ela aparece no meu TikTok, mas eu nunca sigo ela, porque eu tenho a sensação de que toda vez que eu sigo alguém no TikTok, ela some da minha For You page. Ela vai pra página dos seguidos, o feed dos seguidos. Só que eu não olho muito esse feed, né? Eu olho mais a For You, que é a página do Explorar, né, do TikTok. E aí, eu acabo sentindo que quando eu sigo a pessoa que eu gosto de consumir o conteúdo dela, eu paro de receber o conteúdo dela, que ela sai da For You. E essa queridona é uma delas, então eu não sigo e eu realmente não sei dizer qual é o nome dela, nem o arroba dela. Se você souber, comenta aqui. Ela sempre faz os vídeos, pelo menos os que eu já vi, com uma toalha enrolada na cabeça e um óculos escuro, e ela sempre chega com 20 tapas na sua cara, com qualquer coisa que ela fala. Se você gosta do meu conteúdo, você vai adorar o conteúdo dela. Pena que eu não posso te indicar porque eu não sei o nome dela, mas talvez alguém saiba, comenta aqui nos comentários, aí você olha nos comentários, você vai lá e segue ela também. Mas o que eu tava falando? A diva apareceu com a toalha dela amarrada no cabelo lá, né, toalha de banho, um óculos escuro, acho que ela tava com uma xícara de café na mão, e ela soltou uma frase inicial que foi alguma coisa do tipo, eu cheguei a anotar, ela falou alguma coisa assim, eu só me desespero quando o desespero se torna óbvio. E eu fiquei assim, oi? E aí ela continuou falando do vídeo que, basicamente, o que ela faz hoje em dia, assim, se for pra ela sair do eixo dela, né, roubar a paz dela e deixar ela estressada, nervosa, ansiosa, tem que ser uma coisa escancaradamente óbvia, porque, do contrário, ela não vai escolher sofrer por antecedência. Ela não vai escolher gastar mais a energia e o tempo dela sofrendo por antecipação. Porque é uma coisa que, pelo que eu entendi no vídeo, ela fazia com frequência. E eu falei, perfeita colocação, concordo, estou caminhando para isso, mas com certeza não estou lá ainda. Infelizmente, eu ainda tô num lugar que, se o desespero estivesse chegando disfarçado, eu já começo a dar uma desesperada. Então, a gente tá caminhando, mas eu também concordo que hoje em dia o desespero ele tem que estar um pouco mais óbvio. Pra eu configurar ali e falar, ok, peraí que eu vou ficar nervosa com isso aqui. Pra mim, a minha questão com estresse é que, desde pequena, eu sempre tive muita dificuldade de ser não reativa ou de reagir de uma maneira mais proporcional aos estresses da vida. Como uma pessoa diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho tendência a catastrofizar as coisas. Isso daí é um efeito colateral, por assim dizer, um traço relativamente comum, aliás, comum, eu imagino, com pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada. Então, a gente vê uma situação que, às vezes, o problema é do tamanho de um grão de areia e a gente já pega aquele grão de areia e a gente transforma numa duna inteira, sabe, de praia ali, um deserto de areia. Ou então, a gente olha para aquele problema e a gente já começa a imaginar que por conta daquela ocorrência, aquilo dali vai se desdobrar em muitos outros acontecimentos que vão gerar problemas muito maiores e aí tudo vai, sei lá, o mundo vai acabar. E isso foi sempre uma coisa que eu tive muita dificuldade de lidar. Então eu lembro, por exemplo, de quando eu era muito pequena na escola, se eu tirasse qualquer nota que fosse abaixo de 8, isso daria... Calma. Abaixo de 8 eu tô falando quando eu era criança, tá? Tô falando assim, bota ali ali até os 9, 10 anos. Depois disso a gente começa a ficar um pouquinho mais suave, né? A gente começa a dar uma relativizada no problema. Porque assim, no ensino médio, em física, química, matemática, se eu tirasse qualquer coisa que não fosse reprovar, eu já tava feliz. Mas eu tô falando de quando eu era criança. Quando eu era criança e eu via esse tipo de nota, né, na escola, que fosse qualquer coisa abaixo de 8, como eu tava falando, sei lá, um 7,5 em matemática, já surgia essas coisas ali pra mim, mesmo na tenra idade de 9 anos de idade, terceira série, sei lá. A primeira vez que eu fiquei de recuperação em matemática foi na quarta série. Ou seja, eu tinha 10 anos e eu não conseguia fazer fração de jeito nenhum. E ali eu lembro de ver aquela nota e não é só que foi aquela nota. Tipo, eu vou ficar triste. É óbvio que quando você é criança e você vê que você tirou uma nota ruim, se você é um aluno estudioso,
você vai ficar triste. É normal. É normal que você fique triste, é normal que você se sinta um pouco decepcionado, é normal que você fique até com um pouco de medo de mostrar pro seu pai e sua mãe ficar de castigo. Tudo isso é normal. Mas a maneira como eu lembro de reagir a isso não era normal. Era um sofrimento muito, muito, muito maior do que precisava ser, porque era uma cadeia de pensamentos que surgiam na minha cabecinha do tipo, por conta dessa nota, eu vou ter que fazer outra prova, e se eu não fizer, eu vou fazer essa prova e eu não vou passar nessa prova, e aí eu vou ter que repetir de ano, e aí eu vou repetir de ano, eu vou ter que trocar de escola, e aí eu vou para uma escola ruim, e a minha mãe vai ficar decepcionada comigo para sempre, e o meu pai vai botar de castigo, não vai nunca mais falar comigo, e eu sou um zero à esquerda, eu não mereço ser amada, entendeu? Isso aí na cabeça de uma criança de 10 anos. Era toda aquela engrenagem de catastrofização pra uma coisa que era tipo uma nota ruim. Não vou passar pano, não vou passar pano, e tudo bem, porque já foi tudo consertado ali, conversado em terapia, mas não vou passar pano também pros meus pais, que eu acho que também pegavam um pouquinho pesado ali na questão das notas. Rolava muito essa coisa de talvez não existia um reforço positivo pelas notas que eu ia bem, existia só o castigo pelas notas em que eu ia mal. Ponto. Já conversamos sobre isso entre nós em família, tá tudo bem agora. Mas pode ser que isso tenha acontecido também com você, e isso é óbvio que vai gerar uma resposta de estresse maior, porque você sabe que o esporro vem, e vem com força. Mas assim, tirando isso, é o que eu tô falando da catastrofização. E aí, entrando na adolescência, por exemplo, eu via muito isso com relação também à vida amorosa, começando a ficar com meninos. Então, a questão da rejeição, de, sei lá, talvez tomar um fora, ou então um garoto que tava ficando, querer, tipo, parar de ficar comigo, eu tornava aquilo dali um problema muito maior, que sempre voltava pra colocar em questão o meu valor como pessoa. A verdade era essa. E como eu falei, esse problema de estresse, ele foi aumentando muito mais durante a adolescência, tem todas essas questões hormonais e tem muitas mudanças acontecendo, a gente se sente muito inseguro na adolescência, a gente não sabe quem a gente quer pertencer, a gente quer fazer parte do grupo, a gente não quer passar vergonha, tudo é mico, tudo... Enfim, a gente quer estar ali, né, sendo pertencente, então quanto mais pertencente a gente deseja ser e quanto menos tolerante ao erro a gente os nossos erros, mais as coisas vão estressar a gente. Agora, falando em voz alta, isso aí que foi um insight que nem tava no meu roteiro, faz todo sentido. Quanto mais eu imagino que tudo tem que sair de maneira perfeita, mais eu sinto que eu preciso controlar todas as pequenas coisas da vida. E aí, o menor que saia do meu controle, e vamos combinar, a maioria das coisas saem do nosso controle, porque a maioria das coisas são coisas que vão além do que a gente pode controlar, são questões que envolvem ou outras pessoas, e essas pessoas vão ter as escolhas delas, ou, sei lá, fatores da vida. Às vezes, não sei, vamos supor que você tá combinando de ir com seus amigos pra praia final de semana, e você tá, tipo assim, a semana inteira pensando em como que vai ser isso, porque o menininho vai estar lá, isso e aquilo, aí chove o final de semana inteiro. Cara, tipo, você literalmente não pode controlar o tempo, mas é o tipo de coisa que quando você tá tentando controlar tudo, que você quer que saia tudo perfeito, vai te deixar estressado. Então, é natural que ali durante a adolescência mais coisas te estressem. E por fim, a gente é jogado ali na vida adulta, no início dos 20 anos, meio dos 20 anos, que de fato eu acho que é quando tudo deixa a gente muito estressado, porque de repente a gente tá naquele limbo da vida em que tudo muda. Já falei isso em alguns outros episódios aqui sobre como que o mundo, na nossa percepção de mundo, muda muito quando a gente entra na fase adulta ali no início dos 20 anos, de uma maneira muito rápida e muito brusca, porque até então a gente tá convivendo com as mesmas pessoas, no mesmo ambiente, né, o ambiente escolar, fazendo basicamente a mesma coisa, assistindo as mesmas aulas, e tá todo mundo nivelado, meio que ali no mesmo lugar. Então é muito fácil você conseguir se comparar em relação aos outros e ver mais ou menos aonde que você tá ali, se você tá, entre aspas, melhor ou pior do que outra pessoa. Só que depois que você entra ali na vida adulta, esquece, não existe mais isso. Porque de repente vai cada um pro seu canto e de repente as vidas se tornam totalmente diferentes, e aí você não sabe se você tá atrasado ou se você tá adiantado, ou se você tá empacado ou se você tá fazendo certo, porque
tudo vai depender do olhar que você tem pra cada pessoa. Então, por exemplo, se você tá solteira e aí você tem uma amiga que tá noiva ali no início dos 20 anos, você só vai se sentir atrasada ou não em relação a ela se estar noiva for uma questão pra você, se casar for uma questão pra você. Porque se você é uma pessoa que é solteira e a sua amiga fala que tá noiva e você não tá afim de casar agora e você tá afim de viajar, você tá afim de fazer um mestrado ou então terminar o trabalho, você tá ali focada no seu trabalho, na sua carreira, você tá afim só de curtir a tua vida ali, você vai ficar só feliz por ela e acabou. Aquilo dali não vai te afetar. Você não vai se estressar por aquilo achando assim, ai meu Deus, tô ficando pra trás. Agora, se você é a pessoa que pensa em casar cedo e construir família e ter uma pessoa ao seu lado e ficar ali junto, e aquilo dali é o que nutre, né, os seus sentimentos e os seus sonhos, no momento que você escuta que ela tá noiva, você fala, meu Deus do céu, eu nunca vou casar. Isso no auge dos seus 23 anos. Mesmo, né, depois lá na frente, você olhando pra trás e falando, caraca, eu era tão nova, por que eu tava tão desesperada? Então eu tô colocando aqui em perspectiva pra mostrar como é que fica difícil. Até porque ali no início dos 20 anos existe um conceito, né, que é esse paradoxo das escolhas, que é basicamente essa coisa de que, tipo, nosso cérebro humano, a gente não é feito pra ter muitas escolhas. A gente é feito pra processar escolhas simples e escassas, por assim dizer. Então, se você vai numa sorveteria e você tem 3 sabores que você precisa escolher, chocolate, baunilha e morango, vamos supor, você vai escolher entre esses sabores e você vai estar segura sobre esses sabores com muito mais rapidez do que se você entrar numa sorveteria e tem 20 sabores para você experimentar. Você vai demorar mais tempo, você vai ficar muito mais confuso e as chances de você escolher e ainda assim não se sentir seguro com as suas escolhas, né? Você vai comendo sorvete pensando, putz, mas eu acho que eu deveria ter escolhido aquele outro sabor. São muito maiores. Isso aí é do nosso comportamento humano. Isso daí é uma coisa que a gente vai carregar pra vida inteira, principalmente depois dos 20 em diante, de diferentes maneiras, em diferentes etapas, mas a gente se acostuma com esse caos. E a gente vai aprendendo a lidar melhor com esse excesso de escolhas que a gente tem e ficando um pouco mais em paz com as escolhas que a gente faz ao longo do tempo. Mas ali no início do jogo da vida, é muito, 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 muito difícil. E é muito estressante. Então a gente acaba se estressando mais porque a gente tá sentindo o tempo inteiro que não importa quantas escolhas a gente faça, a gente nunca tem certeza se aquilo dali é a escolha certa. A gente nunca tem certeza se a gente deveria ter tomado um outro caminho. A gente nunca tem certeza se a gente tá atrasado ou não em relação à vida no geral. Até porque quando a gente é mais novo, a gente tem ideias muito surreais de como que a gente vai ser quando a gente for adulto. A gente tem uma percepção da vida adulta muito diferente. Hoje em dia, com 31 anos, agora prestes a fazer 32, eu posso dizer que eu tinha uma noção totalmente diferente do que era ter 30 anos. E eu também não acho que é só uma questão de noção, não, tá? Eu também acho que como sociedade a gente mudou muito. Os adultos de 30 anos hoje em dia não são os mesmos adultos de 30 anos da época dos nossos pais e muito menos da época dos nossos avós. São valores diferentes, são sociedades diferentes, objetivos diferentes, crenças diferentes, tudo diferente. Então a gente realmente tá mudando ali. Enfim, tudo isso pra dizer que é muito difícil a gente não se estressar. É muito difícil por conta de todos esses motivos, e aí tem pessoas que vão se estressar mais, tem pessoas que vão se estressar menos. A gente está sempre sendo bombardeado de informações por conta das redes sociais e da internet. Então, além dos nossos estresses, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, das nossas escolhas, dos nossos objetivos, a gente ainda tem os estresses macros, do tipo política, a guerra no Oriente Médio, a inflação, as mudanças climáticas, é muita coisa. Quando a gente sai pro macro, fica pior ainda. Então, como que a gente mantém um pouquinho só da sanidade numa época que parece que não vai ter como, entendeu? Quando parece que simplesmente é impossível fazer isso. Mas assim, é possível e é necessário. Eu perguntei pra quem? Você sabe, eu sei, nós sabemos. Perguntei para o meu amigo Chat. Eu não vou nem mentir para dizer para você que eu não perguntei. Mas eu perguntei, Chat, quais são
as consequências do estresse no nosso corpo. Porque é importante a gente falar isso, que estar estressado, estar cronicamente estressado, não é uma coisa que é só chata de ter que conviver, porque é um saco a gente ter que conviver com a gente o tempo inteiro estressado. Se você é uma pessoa que tem mais esse lado mais estressado, mais reativo, você sabe que é uma porcaria viver dentro da sua cabeça muitas das vezes. Porque nem você entende por que você tá se estressando tanto. Por que suas respostas são tão acaloradas para as coisas que às vezes nem precisam, sabe? Só que para além disso, isso também tem uma resposta física no seu corpo que pode estar te impactando muito mais do que você imagina, tanto a curto quanto a longo prazo. Então o que acontece? Quando a gente tá mais estressado, a gente vai liberando hormônios relacionados ao estresse, que são eles o cortisol e o outro é a adrenalina. Então o cortisol e a adrenalina são liberados e a gente entra naquele estado de fuga ou luta. E aí volta para aquela coisa toda dos tempos da caverna, que quando a gente estava ali naquela situação de ansiedade, a gente sentia esse medo instintivo, né, de estar lidando com uma situação de extremo estresse, e ali liberava, o nosso corpo libera esses hormônios e a gente tem que olhar para aquela situação. Lá no tempo das cavernas poderia ser, sei lá, um animal te caçando, e você decidir se você lutaria contra esse animal ou fugiria de acordo com o que for melhor ali o seu julgamento. Só que volta agora, a gente vem pro nosso mundo atual, a maioria das coisas que ligam esse botão de estresse na gente são coisas que não tem nada a ver, de fato, com a nossa sobrevivência imediata. São apenas coisas que a gente vai se estressando e a gente vai aprendendo a reagir daquela maneira com o tempo, até que o nosso cérebro, que tá sempre buscando atalhos, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, nosso cérebro, ele quer duas coisas, ele quer que você sobreviva e ele quer gastar o mínimo de energia possível no processo em fazer isso. O nosso cérebro é preguiçoso, por assim dizer. Então, se ele puder criar padrões neurais dentro dele, para você poder fazer as coisas sempre como meio que no piloto automático, e ele não tem que ficar gastando mais tempo, mais caloria, buscando novas soluções, ele vai preferir. Então, se você ensina pra ele que toda vez que você perde o ônibus, você vai ficar muito estressada e você vai ficar o dia inteiro pé da vida por causa disso, e aquilo daria é o fim do mundo, e você solta toda aquela raiva ali que acontece quando você perdeu o ônibus, adivinha o que vai acontecer toda vez que você perdeu o ônibus? Isso vai acontecer. Independente de ser que você perdeu porque você estava atrasada, ou porque o ônibus quebrou, porque estava chovendo muito e alagou a rua e aí o ônibus não chegou a tempo. Muitas das vezes você vai perder esse ônibus não é porque você quis, sei lá, você se atrasou. E às vezes você se atrasou porque o seu filho tava chorando, ou porque você teve algum problema na sua casa, sei lá, tava tendo um vazamento na sua casa, o negócio vazou, você teve que ficar ali limpando o chão da cozinha, e você se atrasou. Você entende que são todos fatores externos a você que levam você a, por exemplo, perder esse ônibus. Só que como você ensinou o seu cérebro a reagir dessa maneira a essa situação, toda vez que isso acontecer, ou pior, toda vez que você achar que isso vai acontecer, ou seja, você está saindo de casa e você nem perdeu o ônibus ainda, mas você acha que talvez você perca o ônibus, porque você está olhando a hora e você acha que você vai perder. Você já começa a ter essa resposta do seu cérebro. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, ele já se antecipa ao desespero que ele acha que vai vir, ele já te coloca em modo desesperado. Isso porque é o mecanismo de sobrevivência dele. Então, quando a gente recebe esses hormônios, né, isso daí tem uma corrente que vai desencadear várias coisas no nosso corpo, a curto e a longo prazo também, que são péssimas para nossa saúde e que vão impactar muito no nosso bem-estar, tanto físico quanto mental. E aí algumas delas, por exemplo, no nosso cérebro, o estresse dificulta a concentração e memória, causa mais ansiedade, irritabilidade, tristeza frequentes, pode contribuir para depressão a longo prazo e distúrbios de sono, insônia ou sono agitado. Isso daí tudo, se a gente juntar tudo isso aí numa bola, a gente pode ver o quanto que o estresse, por exemplo, pode estar te inibindo de conquistar as coisas que você quer conquistar. Porque se você não tem... Você imagina, se você tá tão ocupado, sendo estressado o tempo inteiro, e você tá gastando toda a sua energia lidando com esse estresse, com essa coisa de fuga ou de luta, não te sobra energia, porque eu já falei que o nosso cérebro gosta de economizar, para focar nas coisas que você tem controle. E que você,
por exemplo, quer fazer. Então, pode ser no estudo. Então, você quer muito passar por uma prova de concurso, mas você tá tão estressado pensando que você já não passou antes e que a sua amiga já passou e que não deu tempo de estudar 5 horas hoje porque você teve que ir levar sua avó no médico e agora você só vai estudar 3 e não, e você tá tão estressado naquilo dali, naquele espiral, que você esquece que o que você pode fazer é simplesmente respirar fundo e falar, ok, minha amiga passou, eu não sou a minha amiga. Eu já deveria ter passado? Ok, talvez, mas que bom que eu ainda tenho essa chance agora. Poxa, era pra ter estudado 5 horas, mas eu tive que levar minha avó no hospital, me sobraram o quê? 3 horas e meia? Beleza, o que eu posso fazer nessas 3 horas e meia? É isso que eu vou fazer. É muito olhar as coisas que não estão dentro do nosso controle, que estão estressando a gente, e parar de gastar tanto tempo e energia focado nisso aqui, e focar no que você pode fazer em relação a isso. É uma troca. Porque você imagina, aí você já não conseguiu estudar, não conseguiu fazer as coisas do jeito que você queria, aí você fica ainda mais estressado, isso daí perturba o seu sono, então você tem insônia, você tem um sono agitado, no dia seguinte você acorda mais cansada ainda, e isso daí vai se estendendo por dias e dias e dias, até que chega a hora da sua prova, você tá estressada, esgotada, você não tá raciocinando direito, adivinha, você não passa de novo. E isso vai se acumulando ao longo do tempo, essa frustração, e de repente você tá em depressão e você já desistiu do concurso de modo geral. Você tá entendendo? Bom, primeiro você percebe como que eu consigo catastrofizar as coisas. Isso aqui é um ótimo exemplo de como que o meu cérebro consegue catastrofizar as coisas. Mas eu também quero te mostrar que é um cenário que é uma coisa que parece muito pequena e inofensiva. Deixa eu me estressar só um pouquinho. Lógico que eu vou me estressar. Todo concurseiro é estressado. Mas você não é todo mundo, né, amor? E se a gente puder ter um pouquinho mais de consciência pra gente não cair nessa armadilha, por que a gente não pode fazer isso? Entendeu? É pra isso que eu tô aqui falando isso aqui com você, tá? A outra coisa é que o estresse também pode bater no nosso sistema cardiovascular. Então, aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, maior risco de doenças cardíacas se o estresse for crônico. E aí, amigas, se tem uma coisa que tem na minha família, é histórico familiar de problemas cardíacos. Então, meu avô faleceu de infarto, a minha tia, que era filha dele também, o meu pai já infartou também, meu pai, inclusive, teve que fazer uma cirurgia de peito aberto no coração, coisa de 2 anos atrás. Então, você imagina, o colesterol da gata aqui é elevado, se tem uma pessoa que tem que tomar cuidado com o estresse, essa pessoa é essa que aqui vos fala. Então, se você tem esse probleminha aí também, é bom saber. Se você é uma pessoa muito estressada, talvez seja a hora de você marcar o seu cardiologista. No sistema digestivo, pode causar gastrite, azia, intestino preso ou intestino muito solto. Eu, quando eu tô muito estressada, sempre tenho muito problema de diarreia. Posso estar dividindo demais com vocês? Posso, mas acontece muita frequência. Ali, mais ou menos no final de maio, quando eu tava no ápice dos treinos da maratona, eu tava tendo muita diarreia. E era muito emocional. Era muito emocional de estresse, de ter que lidar com os ciclos de treino muito pesados, aquelas corridas muito longas, e eu estar sempre muito cansada, e ao mesmo tempo o meu trabalho, e ao mesmo tempo o meu relacionamento, e eu sentindo que não estava dando conta das coisas. E isso se traduziu no meu intestino realmente assim, não sabendo segurar um grão de arroz. No sistema muscular, tensão muscular constante, principalmente no pescoço, ombros e costas, e pode causar dores e até enxaquecas. Então, se você é uma pessoa que tá sempre com dor de cabeça e tudo mais, isso pode ser também relacionado ao estresse. Eu tenho muito problema aqui, que eu tenho no pescoço, tanto a postura por conta do computador, né, de aquela postura fechada, mas principalmente porque eu carrego a minha tensão dos meus ombros. Aí vem uma curiosidade sobre mim. Eu tenho uma tatuagem que eu, hoje em dia, nossa, se eu pudesse não ter feito, com certeza eu apagaria ela, mas enfim. Eu fiz com 19 anos. E é uma música dos Beatles, né? A música Hey Jude. E tá escrito, Don't carry the world upon your shoulders. Significa, não carregue o mundo sobre seus ombros. E é exatamente isso que eu faço. Parece que essa tatuagem é um karma. Eu botei ela ali pra cimentar o que eu faço. Por fim, também o estresse pode bater no sistema imunológico. Então, uma baixa na imunidade. E você pode ficar mais vulnerável a doenças. A recuperação de infecções ou lesões fica muito mais lenta. Então, se você está sempre gripada, às vezes pode ser porque você está muito estressado. E seu sistema imunológico está lutando com isso. Além disso, outros efeitos são queda de cabelo, alterações hormonais. Então, pode impactar no seu ciclo menstrual, que pode ficar irregular, acne, compulsão alimentar ou falta de apetite, aumento do consumo de álcool, cigarro ou outras válvulas de escape. O meu transtorno alimentar estava muito ligado ao meu estresse.
Porque na minha cabeça o que acontecia era, eu tava muito estressada com tudo que estava acontecendo na minha vida ali no início dos 20 anos, em que eu sentia que eu não tinha controle sobre nada, e aquela sensação de falta de controle sobre a vida, né, sobre como que seria o meu futuro, como que seria minha carreira, de estar longe dos meus pais porque eu morava nos Estados Unidos, de sentir que eu estava perdendo os meus amigos aqui no Brasil, perdendo os meus laços, de não saber como é que eu faria amizade lá, de não saber como que seria minha vida adulta, se eu ia ter filho cedo, se eu não ia, todas essas coisas me bombardeando e minha comparação com outras pessoas, outros amigos meus, será que eu fiz a decisão certa de ir morar fora? Será que eu tomei a decisão certa casando cedo? Sempre me comparando. Todas as coisas me geravam uma sensação de que eu não tinha controle sobre nada na minha vida. E essa sensação desesperada de não ter controle sobre nada, de tudo aquilo que me estressava, gerou um efeito de um transtorno alimentar em que eu pensei que a única coisa que eu podia controlar era o meu corpo. E então eu criei essa obsessão em controlar o que eu comia e a minha aparência para conseguir controlar alguma coisa que fosse na minha vida. Então isso ilustra bem como que o estresse pode impactar em doenças muito mais graves, como por exemplo no meu caso acabou sendo uma anorexia nervosa. Tá bom, Lu, então a gente já entendeu que o estresse é péssimo. Como que a gente lida então com ele? Porque não adianta nada você virar pra mim e falar assim, só respira. Você tá muito estressada, respira fundo. Todo mundo já pensou nisso, eu sei. Mas se a gente voltar para a questão do exemplo do ônibus, né? E até, por exemplo, sei lá, vamos supor, um ônibus, um avião, um meio de transporte que seja. Você perdeu. Você pode ficar muito pé da vida com aquilo. E vão ter dias em que você, de fato, vai ficar pé da vida, não tem jeito. Mas se toda vez você escolhe fazer essa dinâmica, essa resposta pro seu corpo, você vai ensinar para ele que é desse jeito que ele lida com a situação. Mas a grande questão e aí a gente volta para aquele livro que eu fiz um episódio recentemente sobre ele, Deixa Pra Lá, que é basicamente isso. Sei que parece o conselho mais idiota do mundo, parece muito com respira, só respira. Mas é pra deixar pra lá. Eu tô rindo de nervoso porque eu sei que é muito mais difícil fazer do que falar. Mas a gente começar a incorporar isso já ajuda muito. E eu posso te falar que desde que eu li aquele livro, eu tenho incorporado muito mais isso e eu já tenho percebido muito nesse último mês essa mudança de comportamento em mim, em que até o meu marido falou, nossa, você tá tão mais boa, ele achou até que fosse atrelado ao fato de que acabou o ciclo de maratona, eu fiz a maratona, eu tô mais calma, mas não é que realmente agora eu tenho feito esse esforço ativo de olhar para uma situação que deu errado ou que saiu fora do meu controle, fora do meu planejado, e ao invés de me estressar, falar, tá, deixa pra lá. O que eu faço? O que eu posso fazer agora? Então, o livro, ele tem essas duas premissas. É o deixa pra lá. Por exemplo, perdi o ônibus. Cara, deixa pra lá. Tu já perdeu o ônibus. Tu vai fazer o quê? Você vai ficar gritando, esperneando, arrancando os cabelos, deixando aquilo dele contaminar todas as áreas da sua vida e estragar o seu dia inteiro. Tipo, é uma coisa que deu errado. Não foi a sua vida que deu errado, entendeu? Foi uma coisa no início do seu dia. Você não precisa transformar aquilo na temática do seu dia. Porque o que a gente procura, a gente acha. O nosso cérebro tá treinado para encontrar evidências para as coisas que a gente diz para ele. Então, se você perde aquele ônibus e você fala, meu Deus, tudo é errado para mim, tá vendo? Tudo dá errado, esse dia tá uma bosta, vai dar tudo errado. Você vai procurar, ao longo do dia, outras coisas pra comprovar pra você que o dia tá dando errado. Então você chega no trabalho, aí você vai pegar o café, aí quando você chega na cafeteira do trabalho, do escritório, a cafeteira tá vazia. Você vai pensar, tá vendo? Tá vazia porque o dia tá uma porcaria, esse dia tá dando tudo errado. Aí a internet cai, aí tá vendo? É porque tá dando errado. E aí você vai tornando, e não é que você tá co-criando essas coisas necessariamente, é que você tá escolhendo dar muito espaço pra elas e dar muita energia pra elas, quando na verdade você tem que guardar essa energia pra você, porque o seu papel é proteger a sua paz o máximo possível, e o único jeito que você vai proteger a sua paz é olhando pra essas coisas e falando, deixa pra lá, deixa, dane-se, fazer o quê? Paciência, o grande paciência. O que eu posso fazer com isso? E aí você chama pra você o controle, a responsabilidade. E é uma coisa que, assim, quando você começa a ler sobre isso, você pensa, mas aí eu sinto que eu tô, tipo assim, virando capacho. Se tudo que sai do meu controle, que dá errado, eu falo, deixa pra lá, parece que eu tô deixando a vida passar por mim e ficando meio apática. Mas não é. É porque você para
de gastar o seu tempo, a sua energia se estressando com essas coisas que não tem controle, e você olha pra você e você retoma o seu controle. Você, na verdade, ganha uma autonomia muito maior, porque você cria um pensamento mais pragmático. Deixa eu te falar, vindo de uma pessoa muito estressada, eu posso te dizer o seguinte: uma reação desesperada por um momento de desespero, entre aspas, vai te deixar ainda mais desesperada. Uma reação pragmática num momento que poderia ser de desespero vai te deixar mais em controle e mais tranquila sobre a situação. Então, você tem que começar a ser um pouquinho mais fria. É menos reativa, é dar 2 passos para trás e analisar a situação com um pouco mais de objetividade. Principalmente, eu sinto que nós, mulheres, a gente acaba misturando muito as nossas emoções, os nossos sentimentos em situações que muitas das vezes poderiam ser traduzidas de uma maneira um pouco mais objetivas e um pouco mais pragmáticas. E eu acho que os homens, não é que eles naturalmente são mais assim, mas eles são ensinados a serem mais assim. Às vezes até é ruim porque eles acabam suprimindo muito das emoções deles e deixando as emoções de lado. Mas eu acho que nós, mulheres, a gente não é ensinada a ser pragmática, a ser assertiva, porque geralmente quando a gente é assim, nós somos vistas como mulheres difíceis, mulheres frias, calculistas, muito ambiciosas, gananciosas. E a gente acaba se colocando nesse lugar de pai, não, se eu for assim, eu vou ser mal vista como mulher. Mas não é, não se engane. Isso aí é outra coisa do patriarcado pra acabar com o nosso senso de autonomia, tá? Você não precisa se desesperar com todas as coisas que acontecem. Você não precisa ficar sofrendo por antecedência com problemas que muito provavelmente nem vão acontecer. Sério, se você olhar para todos os problemas e as coisas que você se preocupa, coloca na ponta do lápis quantas dessas coisas de fato acontecem. Muito poucas, muito poucas. Então, o que eu te diria é assim, nessa situação, perder o ônibus é o famoso paciência. Tem outros ônibus. Vou sentar aqui, o que eu posso fazer agora? É tipo, respirar fundo, falar, o que eu posso fazer agora? Primeira coisa, mandar uma mensagem pro gerente, pro meu chefe, avisando, olha, aconteceu isso, acabei perdendo esse ônibus, mas estou aqui esperando o próximo. Se precisar de alguma coisa com o cliente e tal, pode me ligar que eu tô aqui à disposição por WhatsApp, telefone. Ponto. Essa é a primeira coisa. Pegou outro ônibus, pegou um Uber, sei lá, conseguiu chegar no trabalho? Chega no trabalho, bom dia. Não precisa ficar pedindo 1 milhão de desculpas. Gente, acontece. A não ser que alguém te peça pra dar uma explicação mais minuciosa, é só, oi gente, tudo bom? Desculpa o atraso. E aí, o que tá acontecendo agora? E vai fazer o que tu tem que fazer. E acabou. Entendeu? Pronto, já resolveu ali a situação. Se é uma questão, por exemplo, de você perdeu um avião e você vai se atrasar para suas férias e tudo mais, tá, o que você pode fazer? Você pode ir lá no guichê e falar com calma, educadamente. Isso, inclusive, até a Diva falou sobre isso no vídeo e eu concordo plenamente com ela. Eu já consegui várias coisinhas aí em voo e aeroporto por ser legal com os atendentes ali de balcão, de conseguir adiantar voo, trocar de poltrona e ir pra classe econômica plus, enfim, só porque eu era legal, tá? Enfim, mas você vai lá, essa conversa, falou, oi, tudo bem, acabou que o meu voo, perdi o voo, aconteceu isso, como que a gente pode resolver esse problema aqui? Poxa, muito obrigada. Acabou. Gente, é o que dá pra fazer, sabe? E aí, voltando pra essa questão agora, né, de se for de coisas maiores da vida. Então, vamos supor que você não conseguiu a vaga pra aquele emprego que você queria muito. Isso aí é uma coisa que aconteceu comigo. Eu lembro que eu fiquei arrasada, era uma vaga muito específica que foram, tipo, muitas e muitas etapas, o processo seletivo foi gigantesco, eu cheguei até a etapa final, tava entre eu e uma outra garota, e eu tinha certeza absoluta quando eu saí da entrevista que eu seria contratada, eu cheguei a fazer um post no Instagram, de tão confiante que eu tava, e aí eu recebi a ligação de que eu não fui contratada. E é claro que eu fiquei arrasada, chorei, nunca vou ser contratada por ninguém, blá, 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 aquela frustração toda. E tudo bem no primeiro baque você ficar chateado e dar aquela chorada se você quiser. Mas não deixar aquilo roubar todo o seu tempo e achar que, pronto, agora eu não vou mandar mais currículo pra ninguém. Não, ok, tomei esse não, fiquei triste. Pra onde que eu posso mandar currículo agora? Pra quem que eu posso ligar que conhece alguém que pode me dar uma abertura em tal empresa? Qual é o próximo passo, sabe? É realmente olhar e tentar tomar a rédea daquela situação da maneira que você pode. Então, no livro ela fala, existe o deixa pra lá, que é o primeiro passo, de deixar essa coisa que você não tem controle. E vem o segundo, que é deixa comigo. O deixa comigo é o que eu posso fazer em relação a isso. E é retreinar
o nosso cérebro, para reprogramar ele, para começar a ter esse tipo de resposta para as coisas. E acredite, o nosso cérebro também é muito bom em aprender coisas diferentes. Ele também é bom em começar a criar novos caminhos quando a gente ensina ele por repetição, de novo, de novo, de novo. E caso você esteja passando por um momento da sua vida que seja, no geral, um momento mais estressante, é também respirar e falar, isso é só uma fase, é só uma fase. Porque, amiga, nunca vai existir um momento da sua vida adulta que você não esteja tudo perfeito e nada te estresse. Então, você vai ter que escolher suas batalhas. Você vai ter que escolher aquilo que você vai se estressar um pouco mais e aquilo que você vai não se estressar porque não vale a pena. Então, é lógico que vão ter fases na sua vida que você vai estar mais estressada. Eu, por exemplo, passei por várias dessas fases. Eu lembro que na época do vestibular, foi, né, a clássica, todo mundo fica muito estressado na época de vestibular. Na época que eu tava fazendo TCC da faculdade, quem não fica tão estressado, imagina, todo mundo. Ali, quando eu entrei no mundo corporativo e eu comecei a mandar currículo e comecei ali trabalhar dentro de escritório e começar a me entender dentro daquele mundo ali de reunião, de e-mail, eu ficava estressado o tempo inteiro porque eu não tava, sei lá, tudo eu achava que eu tava fazendo errado, síndrome da impostora, não mereço estar aqui. Nossa, aquilo dali culminou no auge do meu estresse dos 20 anos, com certeza. E depois disso, sei lá, mais recentemente até a maratona. Eu tava estressada no meu ciclo de treino. Várias vezes eu me peguei estressada, sabe? De achar que eu não tava dando conta dos treinos, dando conta dos meus trabalhos, da minha empresa, do meu trabalho como influenciadora. Então, é olhar e entender que, tipo, ok, é uma fase. E mais recentemente, agora na maratona, eu fui muito, eu diria, acolhedora comigo mesma nesse sentido, sabe? De ali, quando eu tava no auge do ciclo de treino, que eu tava muito cansada e que eu tava sendo mais grossa, mais ríspida, né? Eu pedia desculpa quando eu tinha momentos de sobriedade dentro ali da minha rispidez, mas muitas das vezes, sabe, eu pensava, cara, eu não tô dando conta de tudo, mas é uma fase, só uma fase, só uma fase. E às vezes é isso, é você ter que repetir pra você mesma 1 milhão de vezes, isso é um período da minha vida, não é a minha vida inteira, isso aqui é uma coisa que tem fim. Você tá estudando pra um concurso, uma hora essa fase vai acabar. Às vezes vai ser demorada, vai, mas ela vai acabar. E assim em diante. E entendendo que você sempre vai ter algo pra se estressar se você decidir que aquilo dali vai te estressar. Se você decidir que um livro fora do lugar, uma meia, tô olhando pra uma meia ali que não sei porque que aquela meia tá ali. Uma meia fora do lugar vai te estressar, porque, ai meu Deus, a casa tá sempre uma zona, porque uma meia tá fora do lugar, então ela vai te estressar. A vida adulta é aprender a negociar com você mesma o que vale a pena se desesperar e o que não vale. E, de fato, como a nossa querida diva lá do TikTok falou, o que a gente deveria fazer era se desesperar quando o desespero é óbvio demais. Quando realmente a catástrofe chegou aqui, e aí a gente pode se permitir ter esse primeiro movimento de putz, caraca, eu não acredito, o que eu faço agora? E aí sim, respirar fundo e falar, não, pera, o que não é meu nisso aqui? Tipo, isso aqui fora do meu controle, não tem nada que eu possa fazer, o que não tem solução, solucionado está. E o que dentro da situação eu posso resolver. E é isso, amiga, começa a separar a farinha do trigo. É assim que fala? Sei lá, gente, é aquele ditado. Começa a separar as coisas. O que dá pra você controlar e o que não dá. E começa a gastar energia só com o que dá pra controlar, só com a sua situação. O resto, um abraço, paciência. Ai, paciência. Eu espero que o cansaço de ter que lidar com coisas estressantes da vida adulta o tempo inteiro te alcance em algum momento para você começar a pensar mais nisso. Eu, sinceramente, senti que eu cheguei no ápice da minha serenidade como ser humano. Semana passada, sexta-feira, eu acordei, eu tô escutando um barulho esquisito na cozinha, um tec, 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 tec. Eu falei, caraca, cara, o que Fidel tá fazendo? O que o Steve tá fazendo? Abri a porta, tinha uma cachoeira caindo da lâmpada da minha cozinha no chão. Tudo molhado. 1 milhão de toalhas. O Steve botou todos os panos de chão e toalhas possíveis ali naquela região pra conseguir secar o negócio. Ele já tinha secado a maior parte. Então, basicamente, já tava limpo quando eu cheguei ali. E tava tendo um vazamento do vizinho. Já é a terceira vez que o querido, não sei o que ele faz ali em cima, que ele destrói canos, vai saber. E aí vaza em algum lugar aqui do apartamento. E nesse caso agora foi ali na cozinha. E era uma sexta-feira.
E aí eu tive que ir lá falar com ele, não sei o que, uma pessoa que eu não... Enfim. E aí tem aquele lenga-lenga de conversar e tal. Tivemos que abrir um buraco no teto da minha cozinha para aquela água escoar. Ficamos o final de semana sem água, porque tiveram que desligar o registro de água do prédio até segunda-feira, quando alguém poderia consertar o encanamento, senão aquele negócio ia continuar pingando. E aí, segunda-feira, o cara veio aqui, consertou lá o cano dele, mas só daqui a 2 semanas que ele vai poder fechar o buraco do teto, porque ele tem que esperar o gesso secar. Gente, em nenhum momento eu me estressei. Em nenhum momento. Inclusive, sábado de manhã, quando eu tava com um buraco enorme no meu teto e ainda tava vazando água, porque só parou de vazar água, eles só fecharam sábado, meio-dia, a água. Então ainda tava caindo água. Eu fiz um story super aesthetics, postei, tomando meu café da manhã, lendo meu livro na santa paz do Senhor. Porque, gente, o que eu posso fazer? Não foi culpa minha que o cano estourou. Eu não posso consertar o cano. Tá vazando, vou fazer o quê? Bota um balde embaixo. Eu ia perder a minha paz por causa disso. O meu final de semana, meu primeiro final de semana pós-maratona, em que eu não ia ter que fazer um treino gigantesco no domingo, em que eu ia poder sair à noite com meu marido, tomar uma taça de vinho, minha primeira taça de vinho em 3 meses. Ah, amor, não ia. Ah, mas eu não ia me estressar mesmo. Escolhendo as minhas batalhas. É sobre isso, gente. Escolha. Resumir esse episódio. Escolha as suas batalhas, é isso. Mas eu diria, se você é uma pessoa muito estressada, eu diria que coisas que ajudam a atividade física, principalmente do lado de fora. Então, encontrar um esporte aí pra você desopilar, pra você jogar esse excesso de cortisol e adrenalina que tá dentro de você. Quando você faz uma atividade física, você joga essa descarga pra fora, você joga aquilo pra fora através do esporte. De quebra, você recebe de volta endorfinas, serotoninas, que são aqueles hormônios que te deixam felizinha e calma. E aí você fica mais serena pra lidar com os estresses da vida, você dorme melhor. Atividade física é tudo de bom. Outra coisa que eu diria pra você, escrever. Então, tá aqui meu caderninho. Eu parei muito com a escrita terapêutica durante a maratona. Até falei sobre isso com as meninas no Instagram. E agora eu voltei e tenho me forçado mesmo, gente, porque é voltar um hábito. Então, no início é meio forçado, mas eu tenho me forçado de manhã a sentar e escrever. E me ajuda muito, porque quando eu coloco os meus pensamentos confusos no papel, eu sinto que eu tô colocando a minha ansiedade no papel, que eu tô colocando o meu estresse no papel e ele sai de mim, ele é transferido pro papel e eu me sinto muito mais calma depois que eu tenho essa descarga mental numa folha de papel. Se você quer começar o hábito da escrita, eu tenho o kit da Jornada da Escrita, que vem com esse caderninho lindo aqui, e um livro com 90 perguntas que você pode usar essas perguntas para você escolher a pergunta sobre vários temas diferentes, relacionamento, autocuidado, autoconhecimento, motivação, enfim. Você escolhe a pergunta que você quer responder e aí você escreve sobre ela, entendeu? Para você não ficar só olhando o papel pensando, eu vou escrever sobre o quê? Escolhe uma pergunta, discorra sobre, tenho certeza que você vai descobrir muitas coisas sobre você e você vai ficar muito menos estressada. E vá ver gente, tá? Às vezes as vozes da nossa cabeça ficam muito altas quando a gente para de socializar. Para com essa palhaçada de, eu só quero ficar em casa vendo filme, vendo Netflix, mexendo no celular. Amiga, saúde social é muito importante, tá bom? Você não precisa sair pra uma balada e ficar loucona, mas vai encontrar tua amiga, tá bom? Pra bater um papinho, uma fofoquinha. Chama elas na sua casa, vai ver a tua avó, vai ver a tua mãe, tua tia. Vai fazer alguma coisa, vai ver gente, porque isso também ajuda muito no estresse. Quando a gente conversa, compartilha as nossas questões com outras pessoas, também ajuda a desestressar. Seriam os meus 3 conselhos pra você. Antes de a gente terminar esse episódio, que ficou gigantesco, eu quero deixar uma pergunta pra você aí. Eu quero que você escreva qual é a maneira como eu costumo responder ao estresse. Como eu poderia responder melhor aos estresses na minha vida? Então tá aí 2 perguntinhas pra você sentar no seu caderno e escrever sobre isso, quem sabe se desestressar. Se você gostou desse episódio, compartilha com as suas amigas esquentadinhas, estressadinhas, crônicas, pra gente ficar todo mundo mais de boa, né? Mulheres lindas, felizes, desestressadas e gostosas. Comenta aqui o que você achou desse episódio, que isso também ajuda no engajamento do nosso episódio, e o Spotify entrega pra mais pessoas, e a nossa comunidade cresce. E é isso. Até semana que vem. Beijo e luz. Tchau!